Existe um outro versículo na Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E este é o propósito dessa estratégia hoje para você. Você precisa aprender a renovar a sua mente. Imagine você que Deus vem, cria o mundo. Passam 6 dias criando o mundo. Ele cria a água, ele cria a luz, as estrelas, o mar, os peixes, os animais, enfim. Ele produz tudo aquilo de maneira tremenda para nós, como homens, podermos estar aqui. E então, no 6º dia, ele cria o homem. E ele tinha dito, ficou muito bom. E quando diz, ele cria o homem, ele ficou bom. E quando ele cria o homem, ele diz, ficou muito bom. E ele diz para o homem, domina sobre tudo. Adão, é o seguinte, eu fiz tudo isso para você. Este é o teu jardim. Domina sobre tudo aí, Adão. Você pode fazer o que você quiser e mais. Dá nome para todas as coisas, dá nome para todos os animais. Olha, é o seguinte, o pedaço é seu, Adão. E eu vou vir aqui todo dia para falar com você, Adão. No final do dia, na viração do dia, eu venho aqui para falar contigo. E Deus assim fazia, ele descia todo dia na viração do dia e vinha conversar com Adão, conversava, e Adão com certeza trocava as experiências com Deus. E por que isso? Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus não queria os anjos que são seres, mas que não têm o livre-arbítrio. Ele queria homens com livre-arbítrio que se relacionassem com Deus de livre e espontânea vontade. Ou seja, o plano de Deus estava ali determinado e perfeito, e Deus estava contente. No entanto, ele diz, ficou muito bom. Mas chega num determinado momento em que o diabo entra na parada. O diabo entra na parada e vai lá e faz uma bagunça. E o pecado entra no mundo, e você já sabe da história. Agora, eu te pergunto, será que Deus ficou pensando, puxa, que problema chato? E agora? O meu plano foi frustrado? Você acha que Deus fez isso? Deus ficou reclamando, murmurando ou chateado porque o diabo tinha frustrado o seu plano? Nós muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. Puxa, eu planejo para comprar o carro, para trocar o carro, de repente vem uma enfermidade e consome parte do meu dinheiro, ou de repente eu perco o emprego e fico inseguro, ou eu planejo para fazer aquela venda, já conto com o dinheiro daquela venda e de repente a venda não acontece, aquela comissão não entra, e nós ficamos então chateados. Mas você consegue ver Deus de alguma forma preocupado ou chateado porque um problema tinha ocorrido? Não. Sabe por quê? Porque a hora que o problema chegou, Deus já foi no futuro, ele já olhou para a solução, como é que esse negócio se resolve. E ele já decretou ali, é o seguinte, serpente, diabo, você tentou bagunçar a minha vida, mas não tem jeito. Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, a semente dela vai pisar na sua cabeça e vai acabar com a sua raça, e o meu plano vai se cumprir. Sabe, meu querido, você viu o primeiro vídeo do Lira, você viu a segunda palestra do Fred falando de soluções. E esses dias eu estava lá na empresa trabalhando, pensando, e temos aí os problemas do mercado, e inflação, e o dinheiro mais curto e tal. E Deus foi claro comigo. Pensa nas soluções e não no problema. Imediatamente umas 10 janelas de soluções apareceram na minha frente. Por quê? Porque nós, muitas vezes no nosso dia a dia, nós não damos espaço e não acreditamos ou não confiamos ou não temos fé naquilo que Deus pôs dentro de nós, na mente que temos, que é a mente de Cristo, e nas soluções que podem surgir. Porque no nosso dia a dia nós gostamos de valorizar o problema, de
fazer com que o problema cresça, de deixar o problema crescer, e gastamos o nosso tempo com o problema. Agora veja bem, a nossa mente é uma só. Se você dedicar 50% do seu tempo para o problema, você só vai dedicar 50% para a solução. Se você dedicar 100% para o problema do seu tempo, você vai dedicar 0% para a solução. Então, a minha dica para você hoje, a minha estratégia extraída disso é o seguinte: não se preocupe com o problema, se preocupe com a solução. Pense na solução. Ao invés de ficar chateado, triste, murmurando ou remoendo aquele problema, deixa aquilo para trás, olha para frente e vai pensar na solução. E se você pegar a história da Bíblia, todos os patriarcas e depois todos os grandes exemplos, eles pensavam na solução. Para terminar, o exemplo de Davi, estava todo o exército de Israel pensando no tamanho do gigante, naquele grande problema que estava afetando e envergonhando a nação inteira de Israel. Mas Davi simplesmente pensou: como vou matar o gigante? Não importa, meu querido, que ele usou apenas uma pedrinha. O que importa é que a cabeça dele, a mente dele, o raciocínio dele estava renovado, e ele foi buscar uma solução inusitada, mas aquela solução funcionou, porque Deus estava com ele. Agora, todas as vezes que você se prostra por um problema, a solução vai ficar mais difícil. Olha para frente. Deus é Deus de ontem, de hoje e de amanhã, é verdade, mas Deus olha para frente.